Alessandro, pode começar. Boa noite, pessoal. Minha palestra hoje, no webinar, vai ser sobre Indústria Internet of Things, tá? Eu sou Alessandro Lucindo da Luz. Minha formação, minha carreira, desde a minha da graduação, mais na área de eletrônica, eu tenho curso técnico eletrônico, sou formado em engenharia. Há uns 3 anos atrás, eu fiz um mestrado na Unesp, voltado mais para a área de redes inteligentes de energia, e o meu grupo de pesquisa estava mais voltado para eletrônica de potência, fontes renováveis, energia solar, smart grid. Tá? Aí, esse ano, com os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no FIT, no Instituto da Flex Tecnologia, e até uma necessidade minha, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de engenharia de software. Bom, eu tenho alguns trabalhos publicados, tanto na área de identificação por radiofrequência, o RFID, que é os 12 anos que eu estou no FIT, esses 8 anos aí, primeiro, foi voltado mais para a identificação de radiofrequência, em projetos de pesquisa e desenvolvimento, e nos últimos 4 anos aí, eu estou trabalhando na área de internet das coisas, tá? Depois vocês vão ver um pouco mais da evolução, porque que o RFID está tão ligado com o IoT, tá bom? Vamos falar um pouquinho da ementa, do que a gente vai falar hoje, do webinar de hoje aí, sobre a internet das coisas, indústria Internet of Things. Então, um pouco da história das comunicações, o que é a internet das coisas, e a sua relação, o impacto globalizado do IoT no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouco da arquitetura e suas características e os segmentos relacionados ao Industrial IoT. Sistemas de controle, normalmente, que se utiliza dentro dessa tecnologia, um pouco mais na parte de comunicação wireless, comunicação sem fio, e os desafios atuais que a tecnologia nos prega, para quem desenvolve essa tecnologia. Vamos falar um pouco sobre baixo consumo e bateria. Isso é um pouco de tabu, não vamos dizer assim tabu, mas é um grande desafio para aplicações em internet das coisas, sistemas computacionais, arquitetura e padronização e o futuro da tecnologia. Tá? Então, entrando um pouco na história das comunicações, da onde veio a ligação do IoT. Bom, lá no início dos anos 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, não existia um sistema de comunicação via radar, Os aviões não tinham uma comunicação, como tem hoje, de toda a tecnologia, com a sua base de comando. E a única comunicação que ele tinha era a comunicação via rádio, tá? E aí a base tinha o interesse, lógico, numa guerra, ou quando os aviões estavam voltando de uma operação, de um exercício, vamos dizer assim, como é que eles identificavam os pilotos e os inimigos. Então, eles tiveram uma brilhante ideia de quando o avião estava voltando, para sua base de comando, o próprio sistema de comunicação via rádio deles, quando eles iam dando uma pirueta, provavelmente alguém já deve ter visto isso em filmes, os aviões voltando para sua base, rodando, esse sinal de rádio refletido do avião para a base era um modo de identificação. Então, é o primeiro modo de identificação que os aviões poderiam fazer com a sua base de comando. O que mais para frente, o Sir Robert, inventou o sistema radar. Então, lá no início da Segunda Guerra Mundial, os aviões já podiam identificar quem eram amigos e quem eram inimigos para a sua base de comando poder fazer os seus controles, tá? Aí, no início dos anos 70, o Mário Cardulo colocou a primeira patente de uma etiqueta RFID. Então, a etiqueta RFID, assim como os aviões também, a ideia é identificar um item, um objeto, para aquela pessoa que está avaliando, tá? Então, essa patente de RFID, que é uma tag de radiofrequência ativa, naquele período aí, no início dos anos 70, já tinha uma memória, onde você poderia gravar informações. Lógico que informações ali
muito pequena, né? Vamos falar aí 30 bits, 40 bits, ou até menos que isso, mas já era possível você gravar dados numa etiqueta na memória de uma etiqueta RFID. Em 90, a IBM desenvolveu e patenteou o sistema de radiofrequência, né, por UHF. O UHF é a faixa de frequência de transmissão por onde as etiquetas trafegam os dados, né? Então, normalmente na faixa de 915 MHz. E no final dos anos 90, a IBM passou essa patente para o Alto ID Labs, né? O antigo Alto ID Center, que é do Instituto do MIT, nos Estados Unidos. E com suporte de mais de 100 empresas, né? Walmart, enfim, HP, outras empresas interessadas na tecnologia de identificação por radiofrequência, padronizou seu protocolo aéreo, que é o protocolo de comunicação dos dados de uma etiqueta passiva com o leitor, né, o leitor de informação. O leitor basicamente é um equipamento de hardware com uma antena, onde de uma certa distância você pode ler essa informação numa etiqueta. O caso mais prático de etiqueta RFID, que todos aí com certeza já viu, é o sem parar. Então, o carro, quando passa nos pedágios de sem parar, aquelas antenas que estão no pedágio sem parar, identifica o carro passando, tá bom? E aí, em 2000, no próprio White ID Center, um diretor lá, chamado Kevin Ashton, usou a primeira vez a internet das coisas num congresso. Então, ele disse que um dia, há 20 anos atrás aí, as coisas, qualquer tipo de coisa, ia estar publicando as suas informações na nuvem. Na nuvem não, na internet, vamos dizer assim, né? Ainda não estava tão evidenciado o que seria a cloud naquele período. Então, é um pouco da história da internet das coisas, da onde ele veio, desde a sua identificação por radiofrequência até os dias de hoje. E aí, no lado esquerdo, aí a gente tem boa parte das aplicações, né, de uma internet das coisas. Então, temos aí a parte de smart industries, né, indústrias inteligentes, tanto a parte de cidades inteligentes também, com seus semáforos, com as escolas, com informações em drones, seja em estádios, seja o que for. Então, boa parte dessas coisas, dessas aplicações, enviando seus dados, né, suas informações, para uma rede global de informação, que é a internet. Então, algumas das definições que os pesquisadores na área, né, eu separei 3 definições aí, mas no artigo onde tem a referência embaixo, existe uma infinidade de cada autor, às vezes, acaba definindo uma definição, mas refere-se a uma conexão rigorosa de dispositivos entre o mundo físico e o mundo digital. Guarda essas palavrinhas físico e digital, que lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre elas. É uma estrutura dinâmica da rede global de internet, com capacidade de configurações próprias, baseados em protocolos de comunicação. A gente vai ver um pouco sobre protocolo de comunicação, onde as coisas físicas e virtuais são identificadas, possuem atributos na sua rede de informação. Tá? E uma infraestrutura global de informação, uma outra definição, onde a sociedade habilita serviços avançados de conexão com o mundo das coisas, dos objetos físicos e virtuais, existentes em evolução. Tá? Aqui ele mesmo já diz que é em evolução, com uma informação interoperável. O que é uma informação interoperável? E o que é interoperabilidade? Interoperabilidade são coisas e objetos diferentes, de origens diferentes, né? Aí no quadro do lado esquerdo vocês veem coisas diferentes se comunicando de uma maneira transparente. Tá? Então, coisas diferentes só vão se comunicar de uma maneira transparente se eles tiverem comunicação, protocolos bem definidos, padrões de arquitetura, para que todas essas coisas aí, quando estiver mandando informações, esse mundo global de internet possa identificar e você ter acesso às informações na rede global de internet, no seu computador, no seu aplicativo, seja o que for, tá bom? Então, aí a gente tem um framework, que é uma arquitetura, né, do IoT. Então, são segmentos, tanto para hospitais, na área de logística, retail, facilities, né, na área de energia,
E hoje a gente vai falar especificamente neste webinar sobre a área de indústria, né, que está muito relacionado com a manufatura, tá? Dentro do Industrial IoT, nós temos os segmentos na área de indústria, redes inteligentes de energia, a parte de Smart Grid, né, que é bem conhecido entre alguns aí. A parte de comunicações e cidades inteligentes está relacionado com o Industrial IoT, tá? Propriamente a indústria e a parte de robóticas. Então, Industrial IoT é a integração dessas tecnologias inteligentes de computação e rede, implementadas em massa na produção industrial, tá? Com configurações para fins de automação, confiabilidade e controle, aplicado ao desenvolvimento de internet das coisas. E por que eu preciso saber sobre a internet das coisas? Bom, primeiro porque é um mercado que rende dinheiro, né? Um mercado globalizado, onde o market share hoje, né, de indústria IoT para 2020 aí está na casa de bilhões e tem uma perspectiva de trilhões para daqui a 10 anos. E tudo que se desenvolve hoje, né, seja uma geladeira, seja um dispositivo para abrir uma porta, né, um smart home, seja um ar-condicionado para uma indústria, o IoT, a internet das coisas, é uma funcionalidade hoje praticamente obrigatória, tá? Para atender mercado, esse grande nicho de mercado. Então, é um mercado muito crescente, né? Ficou muito evidente aí alguns anos atrás aí, e o Brasil não ficou atrás, né? Nós mesmo, como países emergentes, o Ministério da Ciência e Tecnologia, há uns 3 anos atrás, colocou um plano de ação para o Brasil da internet das coisas, onde o projeto de pesquisa e desenvolvimento e outras as indústrias que estão instaladas no Brasil pode utilizar desses benefícios, tá? Então, para quem quiser mais detalhe desse plano do Brasil, né, sobre a internet das coisas, até para não ficar atrás, né, a gente sempre tem aquele infelizmente falando que o Brasil está atrás, mas não, a gente tem bastante coisa desenvolvendo, tem incentivo do governo, seja os governos atrás, como o governo atual, para poder desenvolver aplicações sobre a internet das coisas. E então, um próprio site do Embarcados, o ano passado, final do ano 2019, eles fizeram uma pesquisa do mercado brasileiro. Então, quis trazer do mercado brasileiro, porque é fácil a gente falar no mercado lá fora, né? Mas vamos falar do mercado aqui dentro. Quais são os tipos de aplicações desenvolvidas pelas pessoas relacionadas a projetos embarcados? Tá? Então, a gente está falando de sistema embarcado, hardware com software embarcado. Internet das coisas e controle industrial está disparadamente mais de 80% do desenvolvimento das aplicações. Tá? A gente tem uma amostra até relativamente grande, né? 974 pessoas, onde você poderia escolher mais de uma aplicação aí. E Industrial IoT está muito relacionado com esses dois temas aí. Legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre as arquiteturas, né, e suas características. Então, no início eu falei, guardar essas duas palavrinhas, físicos e virtuais, né? Então, são os dois principais componentes do IoT. Então, o mundo físico está muito relacionado com a área de elétrica, mecânica, óptica, com os seus sensores para capturar as variáveis, os seus atuadores para, de alguma maneira, atuar, seja numa máquina, seja num sistema. E a parte cibernética, né, com os seus sistemas de computação na área de armazenamento, processamento, lógico, fluxo de dados. Então, a gente tem a parte física e a parte cibernética. Mas por quê? Então, a gente tem, normalmente, esses dispositivos relacionados com as aplicações, seja ela para a indústria 4.0, para cidades inteligentes, coletando com esses sensores, coletando essas variáveis que se deseja publicar numa rede de comunicação, seja ela qual for aqui, Wi-Fi, LoRa, 3G, mas de alguma maneira de resolver ou de dar algum tipo de informação numa plataforma, numa infraestrutura, seja ela no gerenciamento de dados, de máquina falando com máquinas, de machine learning, de internet, de inteligência artificial,
a parte de edge compute, né, computação de borda, está muito relacionado com isso, mas para resolver algum problema. Né? Tudo que se desenvolve, na verdade, você tem que ter um propósito. Qual é esse propósito? Seja ele numa aplicação de condicionamento, de monitorar o condicionamento de alguma máquina, avaliar a manutenção preditiva, numa área de segurança, seja numa área de agronegócio. Então, tudo tem que estar relacionado, né, com os dispositivos, com uma aplicação nessa arquitetura. E para isso a gente tem os segmentos, né, mais relacionados para a indústria IoT especificamente. Então, uma delas são a parte de processamento de dados e coleta das informações dentro das atividades operacionais, né? Ela está muito relacionada com a indústria. Ainda a parte de comunicação sem fio ainda é mais seguro, né? Por mais que a gente ouve falar alguns problemas de criptografia de dados sendo quebrado para uma comunicação sem fio, mas ela ainda é mais segura do que você ter comunicação ponto a ponto, né? Comunicação com fio, que é um dispositivo conectado com outro dispositivo. E aí você tem acionamento de dispositivos em sistemas industriais em tempo real, com esse período que nós estamos passando aí, né, de pandemia e Covid, ficou muito mais evidente as empresas que tinham essas máquinas e dispositivos conectados na rede, e muitas empresas, muitas pessoas que precisam desse acesso, não estando localmente próximo da máquina, aquelas máquinas que estão conectadas dentro de uma arquitetura, né, de IoT, isso ficou muito mais evidente a sua necessidade. Gerenciamento de ativos, então uma empresa gerenciar ativos de alto valor agregado, seja ela uma máquina para ter a sua viabilidade de manutenção ou perda de algum dispositivo, né? Algumas empresas, elas colocam em notebooks ou servidores, dispositivos IoT para ter controle de rastreamento e posição em tempo real numa empresa, ou até mesmo simplesmente com manutenção preditiva, que é o que a gente vai ver um exemplo lá na frente, que é você predizer o tempo ou vida útil de algum componente, de algum dispositivo que está na sua máquina. Como fazer isso? Então, você tem uma infinidade de sensores hoje já disponíveis, né? Sensores comerciais, né? São sensores que você pode conectar com o seu microcontrolador, vamos dizer assim, e você conectar, você capturar essas variáveis, seja ela de temperatura, umidade, vibração. Já existe uma boa infinidade hoje de sensores para a área química, para estar fazendo medição de gases, seja de fluxo, níveis, campos magnéticos e elétricos, né? Até na parte de câmeras ópticas, aí, muito relacionado com a parte de inteligência artificial, você utiliza desses sensores, mas de alguma maneira você prevê algo. Então, uma das maneiras é você ter uma máquina que você quer prever o quanto tempo que ela vai dar uma falha. De alguma maneira, você precisa colocar alguns tipos de sensores aqui, no exemplo da figura, você pode colocar um sensor de ultrassom, de vibração, né? Para meses antes, você já ter a oportunidade de tomar uma ação nessa máquina antes da quebra dela, antes da falha. Porque se você simplesmente colocar um sensor de temperatura, né? Conectado no motor, por exemplo, para você ver o motor ou um transformador que está subindo a temperatura nele, provavelmente que ele já está quase a ponto de quebrar, você pode ter só dias para tomar uma decisão antes da quebra dela. Então, esse é um dos grandes intuitos, né, de você utilizar uma aplicação IoT para você minimizar problemas futuros que você tem numa linha, por exemplo, ou pensem nisso numa área de redes inteligentes de energia, onde você tem um transformador, e aquele transformador, às vezes, ele está dependente para alimentar um hospital, por exemplo, né? Então, você tem que ter uma preventiva muito grande para esse tipo de equipamento. Bom? E aí a gente tem sistemas de controles, né, dentro do Industrial IoT. O primeiro sistema de controle é o controle centralizado, onde numa planta industrial você tem subsistemas, né,
com os seus sensores e atuadores. Tá? E, normalmente, esses subsistemas não se falam. Tá? Num controle centralizado, você tem um servidor SCADA, por exemplo, onde você tem uma interface homem-máquina, requisitando as informações desse sistema SCADA, né? Enviando informações para esse sistema SCADA, e você tem essas informações indo até uns atuadores. Tá? Já um controle descentralizado, você tem exatamente os mesmos subsistemas, com sensores e atuadores, mas aí você tem o diferencial para a atuação de cada subsistema, um controle CLP, né? Um controlador lógico programável. Qual a vantagem disso? Você consegue colocar mais as suas regras de negócio, suas regras de desenvolvimento, atuar mais próximo à máquina, próximo aos atuadores com esses CLPs muito próximo do seu sistema. Mas, como ele chama de controle descentralizado, e já no controle hierárquico, você tem a parte do sistema SCADA fazendo o controle desses CLPs. Então, você tem uma visão muito melhor num controle hierárquico, porque você tem subsistemas, CLPs e, de alguma maneira, um sistema supervisório para poder mostrar os dados e, de uma maneira bem gerencial, você ter o controle da sua planta industrial, da sua cidade inteligente, do seu hospital, seja o que for, utilizando esses 3 tipos de controle. Tá? Vamos falar um pouco sobre comunicação wireless agora, para vocês terem uma visibilidade. E aqui eu vou dar uma pincelada um pouco só para poder basear vocês, né? No sentido de dados de comunicação, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de 2 sistemas IoT, né, na faixa de 915 MHz, que é a frequência de transmissão, onde um rádio IoT, né, um dispositivo IoT, ele tem uma potência de transmissão, né? Potência de transmissão é o quanto de energia que a antena do meu dispositivo transmite para algo que ele vai receber. E a antena receptora, né, que é a sensibilidade, é a capacidade daquele dispositivo ouvir o dado que está chegando. Basicamente seria isso, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração, né, onde a gente tem a antena transmissora com a sua potência, o seu ganho, a recepção, e o meio entre eles seria a distância entre esses dispositivos. E aí, a pergunta é, qual dos 2 fabricantes, tanto do A como B, tem maior oportunidade de atender um sistema de comunicação a 15 km de distância, né? Isso é muito comum para uma aplicação IoT, o cliente pedir, eu quero que o meu dispositivo, ele acesse o outro dispositivo a uma distância de 15 km de distância. Bom, para isso, existe uma equação, né, dentro da área de princípios de telecomunicações, chama a equação de Friis, para a transmissão do sinal. Essa equação ela é utilizada normalmente para ambientes controlados, como se fosse uma câmara anecoica, tá? E ela, muito nessa equação, né, nesse cálculo, ele não tem um fator de barreiras. Então, aqui eu coloquei para uma potência de transmissão, ganho de antena, uma distância de 1 km, a gente tem uma potência de recepção de menos 65 dBm. Os 2 fabricantes do rádio aqui vai atender a sensibilidade de menos 100, menos 96, com certeza vai atender. Agora eu mostro para vocês para uma distância de 15 km. Então a gente olha para um rádio, para um sistema de um fabricante A, com uma potência, né, resultante aqui de menos 89, é possível que a gente consiga enxergar, né, receber esse dado sendo transmitido. Mas para um sistema do rádio tipo B, que está menos 94 dBm de potência de recebida, para uma sensibilidade de menos 96, a dificuldade de esse dado chegar na ponta é muito difícil, né? Se a gente pensar em qualquer barreira que tiver nisso aqui, você tem uma perda do sinal sendo transmitido até chegar na outra ponta. E esse é o grande desafio que normalmente os sistemas de comunicação sem fio enfrentam, tá? Então, você tem aí, por exemplo, como tem aí na figura, você tem um dispositivo que está no topo desse prédio, por exemplo, enviando um dado num outro dispositivo que está atrás desse prédio.
Bom, vocês viram aí, pela equação de Friis, que não tem nenhum modelo de barreira que você coloca para você ver se aquela recepção vai chegar numa ponta, né? Aquele dado vai chegar no sinal receptor. Então, qual é o desafio aqui? Você, em um ambiente desse poluído, vamos dizer assim, né? As informações provavelmente não vão trafegar de uma maneira em campo aberto, né? Como a equação de Friis relaciona. E aí, qual é o desejo do cliente com relação ao investimento? Para você fazer uma aplicação num lugar como esse? Com certeza, ele vai querer menor quantidade de dispositivos, né? Ele não vai querer vários dispositivos fazendo a repetição dessas informações, né? Até porque isso vai gerar custo para ele, para cobrir uma área como essa, tá? O tamanho do dispositivo, né, do dispositivo IoT é relevante nesse aspecto, muitas das vezes é relevante, e é previsto você ter áreas de não cobertura do sinal. A gente já tem problemas em sistema de telefonia celular, que já é um sistema de mais de 20 anos já, só no Brasil, já consolidado. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí já tiveram um problema em algum lugar que não tenha o sinal no celular, você anda alguns metros para frente e você acaba pegando o sinal do celular. Imagina numa nova tecnologia, num protocolo de comunicação em desenvolvimento, como às vezes a internet das coisas tem. Tá? E aí, assim, com o avanço da tecnologia, né, com todos esses princípios que a gente tem, será que a gente não tem uma alternativa? Nós temos alternativas no desenvolvimento, tá? Então eu peguei aí como um exemplo aí do fabricante tipo B, por exemplo, você vai ter um dispositivo bem pequeno, né, do tamanho de um chaveiro. Eu já vi dispositivos, por exemplo, até para algum de vocês pode ser que já tenham visto, algumas empresas de distribuidora de gás, né, gás de cozinha, quando eles disponibilizam um dispositivo muito parecido com esse, que conecta com a sua rede Wi-Fi da sua casa, e quando acaba o gás de cozinha da sua casa, você vai lá na geladeira, aperta, e aí, em questão de horas, aí no mesmo dia, sem você fazer o pedido, a empresa de gás já chega, já entrega o gás que você fez o pedido dentro de casa. Tá? Um dispositivo pequeno como esse, que vira como se fosse um botão daquele de geladeira, né? Mas o cara quer usar isso uma distância de 15 quilômetros. Existem alternativas, né? Então, lá no exemplo anterior, a gente usou uma antena, né, tanto de transmissão como de recepção, com um dBi de ganho, uma antena com ganho bem pequeno. Existem antenas com dBi com potências maiores, né? Ou se você não consegue mexer no rádio, existe. Então, você olha num catálogo de antenas de transmissão, aí tem uma figura, você tem, para cada tamanho de antena, por exemplo, né, com 6 dBi de ganho, você tem uma antena de 360 milímetros, 36 centímetros. Aí você desenvolveu um dispositivo bem pequeno, do tamanho de uma moeda, e aí você pega, para você ter esse alcance de 15 quilômetros, né, já que a potência de recepção agora pode ser que atenda a sensibilidade, ou seja, 12 quilômetros, 12 quilômetros, você vai usar uma antena de 36 centímetros. Vocês acham que o cliente vai gostar disso? Muito provavelmente não. Né? Você utilizou um desenvolvimento, você usou uma microeletrônica, fez uma placa bem pequena, usou um módulo pequeno, conectores, aí no final da sua aplicação, você coloca uma antena de 36 centímetros, marca uma régua que a gente usa na escola em cima de um dispositivo pequeno desse. Então, é um exemplo que eu trouxe de muitas das coisas que pode, às vezes, inviabilizar um projeto IoT. Tá? Aqui, mais uma pesquisa, né, de mercado que o site Embarcados trouxe, né, as interfaces sem fio, né, comunicação sem fio mais utilizados no mercado atual. E o Wi-Fi é disparada mais utilizada. Por quê? Porque o Wi-Fi está em tudo que é lugar. Você tem Wi-Fi na casa, você tem Wi-Fi no restaurante, você tem Wi-Fi gratuito no parque, você tem tudo que é lugar, você tem rede de comunicação Wi-Fi. Até mais do que a própria telefonia celular, né, que já é bem consolidado, é mais utilizado para um desenvolvimento de comunicação sem fio. Tá bom? Aí eu trouxe para vocês, né,
nós ouvimos falar muito em padrões de tecnologia sem fio, né? Então, nesse quadrante aí, nesse plano cartesiano, temos 4 quadrantes, tá? Então, de um lado você tem qual é a taxa de transmissão de dados, né? Que você vai mandar da antena para um outro dispositivo, seja ele em bits por segundo, então bits por segundo entende-se palavras que a gente vai mandar, ou megabits por segundo, entende-se aí arquivos de imagem, figuras, enfim, pela distância que os dispositivos vão estar entre eles. Então, temos aí Bluetooth, Zigbee, o próprio RFID, para pequenas distâncias e baixa taxa de dados, tá? No mesmo ainda quadrante aqui, a gente tem, para grandes pacotes de dados, mas distância pequena, a gente tem o Bluetooth 5, que é uma tecnologia aí avançada do Bluetooth 3 e 4, já fazendo rede mesh, o próprio Wi-Fi, mas na faixa de transmissão de 2,4 GHz. Para grandes distâncias, a gente tem baixa taxa de dados, tanto o LoRa, Sigfox, existem outras tecnologias, mas são as duas mais faladas aí, a gente vai falar um pouquinho delas, mas para grande pacote de dados, a gente tem 4G, Narrowband IoT e o 5G, tá? Então, qual é o importante disso aí? Qual é o pacote de dados, né, as informações que eu vou trafegar no meu meio de comunicação sem fio, pela distância que esses dispositivos vão estarem, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho sobre 5G, é uma tecnologia nova, emergente para todo mundo, né? A gente tem aí a Ásia brigando com os Estados Unidos, né? Sobre quem vai lançar primeiro essa tecnologia, mas qual é o grande o grande prêmio dessa tecnologia? O primeiro delas é a largura de banda, que está prometendo 20 gigabytes por segundo. Então, é uma grande quantidade de tráfego de dados que você pode trafegar nesse meio de comunicação usando 5G, né, com uma baixa latência de rede. Então, muito do sistema de comunicação hoje, né, por isso que empresas hoje, eles têm mais sistemas, eles não colocam todos os dispositivos mandando direto para a nuvem, porque você tem o problema de latência de rede. Então, você armazena localmente algumas informações e só os dados tratados que você publica isso numa rede externa. Tá? Provavelmente em 2021 a gente deve ter no Brasil, né, na Ásia já estão fazendo alguns testes daí que se chamam de releases, que são as atualizações da atualização da tecnologia 5G, mas o grande foco dele está na parte de carros autônomos, tá? E grandes informações, por exemplo, como câmeras, onde você vai trafegar imagens a todo tempo e é onde você precisa ter uma largura de banda muito maior. Um outro tipo de comunicação, né, que é muito bem comum aí é o LoRa e o Sigfox. Eu não vou entrar na seara do que qual é o melhor que um, qual é o melhor que o outro. Para mim, é igual escolher marca de carro. Qual a melhor marca de carro que é o melhor, uma melhor que a outra? Depende do seu uso, depende da sua aplicação. Tá? Hoje nós temos duas operadoras, grandes operadoras, rodando, oferecendo esse serviço, tanto para a LoRa como para a Sigfox. Já tem uma grande variedade de módulos, de kits de desenvolvimento que ajuda no desenvolvimento com essa tecnologia e você fazer teste de conexão e publicar os dados que você quer. E aqui eu coloquei duas figuras, né, de cobertura de rede. Então, tanto LoRa como Sigfox, vocês têm o mapa de cobertura aí. Então, um verdinho mais escuro aqui para a rede Sigfox, para a rede LoRa, né, e o azulzinho mais claro aqui para a cobertura de Sigfox. Então, se vocês quiserem mais detalhes depois, vocês podem entrar nesses links aí e vocês vão ver coberturas que eles têm. Inclusive, Sigfox já tem coberturas fora do país, onde é aquilo que eu falei lá no início, né, interoperabilidade. Você tem um dispositivo, seja aqui no Brasil, seja lá no outro lado do continente, você pode ter acesso a essa informação desde que ela esteja na mesma rede de comunicação. Tá bom?
Uma outra coisa muito comentada, né, assim, traz muita dor de cabeça para desenvolvimento de internet das coisas, né, relacionado à indústria IoT, é o consumo, né? O grande desejo é você ter uma bateria pequena que vai durar muito tempo no seu dispositivo. Então, eu coloquei, depende de você. Para qualquer tecnologia dessa que você for utilizar, você já tem que definir qual o tamanho da sua mensagem, né, que você vai enviar os dados e qual o intervalo de mensagens por dia. Normalmente esse requisito não vem pronto do cliente, né? O cliente ele vai mandar, ele pode mandar uma imagem que está vindo de uma câmera ou um dado de temperatura de um sensor. São pacotes de mensagens totalmente diferentes. Então, você tem funcionalidades que você pode desligar um rádio, ligar e desligar algumas vezes durante o dia, mês, para poupar energia, né? Para poupar o consumo da bateria. Você pode, durante o desenvolvimento, escolher um microcontrolador, né, específico, onde você pode sempre já olhar já a parte de consumo dele. Já tem hoje microcontrolador que eles chamam de ultra low power, que quando ele está em modo deep sleep, ele consome em torno de nanoamperes, né? Estamos falando de 10 a menos 12 amperes de corrente. E aí, tudo isso para poupar energia para um dispositivo que você pensa em trocar bateria uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, e alguns deles falam até 10 anos trocar a bateria. Tá? A redução do clock é muito importante também, então quando o dispositivo ele entra em modo deep sleep, aí você já pode baixar o clock dele, o RTC, ou até mesmo quando ele dá o wake up, né, que ele liga, você pode não utilizar o clock máximo dele, na ideia de baixar consumo. E periféricos também. Então, durante o desenvolvimento, você às vezes se preocupa com a parte de rádio, a parte de microcontrolador, que são os grandes vilões de energia, né, de consumo, mas você esquece um resistor, uma carga lá, por exemplo, que vai consumir energia quando ele está em deep sleep. Então, você tem que sempre estar olhando o seu desenvolvimento, olhando qual é a sua autonomia requerida para a bateria, tá bom? Eu vou pedir agora para o Vinícius para ele colocar o vídeo que eu coloquei para ele aí, para poder rodar. Vinícius, você roda aí, por favor? Tá? É uma placa de desenvolvimento. Já tem vários sensores já embarcados nele, tá? Eu coloquei uma pilha aqui, uma bateria. Ele já tem até um lugar para você colocar uma bateria tipo botão. Tá? Então eu vou dar um wake up nele aqui, né? Ele está em modo sleep. Isso é muito importante para um dispositivo para economizar a bateria. Ó, ele já achou até aqui, o próprio aplicativo já achou. Vou entrar nele. Então ele já tem 3 aplicações aqui que o aplicativo Android traz, né? Então a parte de ambiente, por exemplo, ali ele já está medindo temperatura, né? Temperatura, umidade, várias variáveis que ele já está medindo. Vou colocar o dedo aqui no sensor de temperatura, vai começar a mudar a temperatura ali, ó, 23,1. Tá? A parte de luz ambiente, se eu fechar aqui, ele vai já logo indicar que não tem, diminuiu a luz ambiente. Então tem vários sensores, né? Sensor de som, por exemplo, se eu bater aqui, ele vai aparecer, ó, aparecer o nível de a variável mudando, tá bom? Então, ele tem uma outra variável, né, que é uma outra parte, né, dentro do aplicativo, que é a parte de LEDs. Então, por exemplo, se eu apertar um botão aqui, ele aparece lá, ó, que mudou lá, tá vendo? Então, tô dando a parte de input e a parte de output aqui onde acende um LED, ó, tá vendo? Ele tem uma parte de movimentos, né, que é bem legal. Então ele já tem um sensor de movimento embarcado, né, que ele já mostra ali até para você fazer a orientação X, Y, Z e aceleração, tá bom? Então é um kit de desenvolvimento bem rápido aí para quem tiver na parte de desenvolvimento de soluções aí utilizar. Já tem bastante biblioteca que você pode usar durante a sua prototipação. É isso, obrigado. Agora, o Vinícius vai te avisar no chat a hora que o vídeo acabar, beleza? No chat do Meet. Google? Ah, tá. É porque eu não sei se o chat... Bom, a coisa você me fala pela voz. Eu aviso aqui mesmo, pode deixar.
Melhor. Já estamos de volta. Opa. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre sistemas computacionais, tá? Então, um pouco para a gente desmistificar, né? Que é machine to machine e IoT. Então, machine to machine são máquinas falando com máquinas, tá? É um sistema baseado totalmente em hardware. E IoT são sensores comunicando através com a cloud ou com uma arquitetura de um banco de dados. Então, é baseado em software, tá bom? Normalmente, machine to machine é uma aplicação de um sistema fechado, tá? Normalmente local. Já a internet das coisas, não. Então, é um sistema de grande amplitude, né? Onde você pode ter centenas, milhares de dispositivos sendo enviados esses dados para arquiteturas tanto edge computing, né, onde você pode ter um sistema de armazenamento local, mas esses dados podem ser programados, tem que ser, né, publicados pela internet depois, tá? Então, são protocolos, não protocolo IP, e o outro obrigatoriamente tem que ser sistema de protocolo IP, tá? Machine to machine, não necessariamente você tem que ter a cloud requerida, mas internet das coisas é obrigatoriamente. Se você tem pessoas do outro lado, não onde estão localmente seus sensores sendo requisitando os dados, isso tem que estar numa rede global de internet, tá bom? E aí a gente tem a arquitetura do sistema, né? Eu utilizei aqui como referência, né, o modelo OSI de interconexão para arquitetura. Então, a gente tem as variáveis, né, sendo coletadas aí, seja um sensor de movimento, um sensor de temperatura, um sensor para pressão de sangue, onde você tem a tecnologia, né, dentro da camada física, onde você tem essas informações rodando a rede de dados, seja ela Zigbee, seja ela uma comunicação sem fio, para um gateway, tá? Então, a gente tem uma arquitetura simplificada dos sensores, mandando os dados sem fio por um gateway. Que o gateway é um microcontrolador, né? Normalmente é uma plataforma aberta, que esses dados vão ser todos consolidados e vão ser enviados via sessão para a internet. Bom, a internet, aí, de alguma maneira, a gente vai ver no próximo slide, você pode armazenar esses dados numa aplicação cloud, né? De uma maneira bem estruturada, para depois ser analisados e a área de serviços coletar essas informações. Ou simplesmente essas informações serem coletadas, sendo visualizadas por um aplicativo Android, iOS, por uma aplicação. Tá? Então, uma arquitetura computacional de sistema funciona dessa maneira, tá? Utilizando essas 7 camadas do modelo OSI. Então, os sensores vão publicar esses dados num broker, né? A gente chama de um broker IoT. O mais utilizado de todos eles é o MQTT, que é o protocolo de mensageria. Na verdade, ele orquestra essas informações, né, de uma maneira bem estruturada e distribui para onde vai. Ora vai para um conector na área de cloud, né, para armazenar esses dados, ou ele pode mandar esses dados para outros dispositivos sensores. O importante disso é esses dados estarem bem organizados para qualquer aplicação, web, front-end, uma API, capturar essas informações e você ter a visualização dela. Tá? Então, essa é a grande arquitetura para computacional. Bom, a gente tem a padronização dessas informações, né? Boa parte desse trabalho ele vem do I3E. O I3E é detentor dos protocolos de comunicações hoje que a gente utiliza na IoT. Tá? Mais informações vocês podem ter lá. A gente tem o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, com desafios na área como hackathons, por exemplo, que eles promovem, né? Promoveram lá atrás para desafio IoT. E tudo sobre a internet das coisas. Então, bastante coisas, vamos dizer, no nosso país, para onde vocês podem ter divulgação da tecnologia e maiores informações de padronização pelo I3E. Então, como futuro, né? Qual é a ideia
da tecnologia de internet das coisas? É desenvolver sistemas industriais de maior complexidade, melhorando a confiabilidade dessas informações, com o intuito de agregar valor à sua tecnologia, ao seu negócio, né? Como estratégia. E aí, de alguma maneira, os fundamentos teóricos, as aplicações práticas, as técnicas de rede de computação irem evoluindo ao longo do tempo. Tá? Para quem já foi acompanhando isso, muitas das coisas já estão em processo de evolução, estão mais consolidadas, para de alguma maneira que esse gerenciamento dos dados se torne mais inteligentes. Né? Esse é o grande requisito da internet das coisas, do Industrial IoT. Então, vamos chegar num ponto que os sensores vão estar sendo armazenados, essa estrutura vai estar bem arquitetada, né? Vai ter uma boa lógica por trás disso. Existe hoje alguns segmentos de inteligência artificial para isso, que esses dados podem já tomar a sua própria decisão dentro do aprendizado online e reaprendizagem, tá? Fazendo com que isso a gente, de alguma maneira, traga machine learning para dentro dessas plataformas. E tornar isso como infraestruturas mais leves. Então, hoje, essas infraestruturas, principalmente da parte de cloud, são infraestruturas pesadas, né? São infraestruturas pesadas, que eu digo, caras aí. A gente tem grandes players aí, Amazon e Google, investindo em equipamentos aí para poder fazer, porque é um grande negócio, como a gente viu alguns slides lá atrás, que vai gerar mercado financeiro para tudo isso. Bom, a gente tem as referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação, então tem bastante coisas aí. Grande parte desses artigos aí são artigos de livre acesso, né, pesquisas que vocês podem estar utilizando para acessar todos esses materiais aí, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro, pela palestra. A internet das coisas é uma coisa que está sempre em alta, né? Então, acho que é muito importante a gente estar sempre sabendo, né, quais as novidades, como é que as coisas estão funcionando. E, bom, aqui, durante a palestra, perguntaram se você sabe qual é o nome da placa que você usou no vídeo. Kit de desenvolvimento, né? É um exemplo ali, aquele kit chama Silicon Labs. Mas existe uma grande infinidade de kits de desenvolvimento. Então, tanto a parte da STM Microelectronics, tem bastante kits para poder ajudar o desenvolvedor, né? Com ferramentas já disponíveis pelo próprio fabricante, APIs, a gente chama de hardware aberto. Então, os fabricantes desses kits aí, eles já abrem tanto a parte de documentação de hardware, esquema elétrico, como APIs, e que nem no vídeo aí, um aplicativo de Android que você instala no celular para facilitar a comunicação dos dados, tá? Então, esse aí chama Silicon Labs, desse kit. Ah, entendi. Só aqui avisando a galera do chat, acho que a gente já está consertando aí a transmissão da tela, que eu estava duplicada 2 vezes, mas já estamos consertando. Bom, enquanto isso, se a galera tiver mais perguntas para fazer... bom, aqui o Bernardo comentou que para quem quer começar com a IoT, ele recomenda que use a placa microcontrolador ESP32. Confirma? ESP32 é muito bacana. A gente tem bastante aplicações, né? A Expressif, que é a empresa detentora da ESP, tem muita coisa já que ela utiliza a própria plataforma do Arduino, né? Aquela interface de desenvolvimento do Arduino. Tem os prós e os contras de você usar o ESP, né? Expressif, de você usar outros players aí. Por exemplo, a parte de consumo de energia, né? A Expressif, ela não cai naquela lista que eu coloquei de ultra low power ali, né? Quando você está plugado com a rede Wi-Fi, ele gosta de uma bateria ali. Então, para quem está desenvolvendo um aplicativo, imaginando pelo menos um ano aí, Expressif não é um bom caminho, mas é um excelente fabricante de dispositivo. A gente tem vários dispositivos aqui que a gente desenvolveu usando o ESP32,
Inclusive, tem coisas aí de mercado rodando com a linha Expressif. Ah, legal. Bom, a Jade perguntou, como o 5G afeta o IoT? O 5G, ele vem para somar com aqueles quadrantes que eu coloquei, né? De maior pacote de dados por distância. Então, o 5G, ele vem para atender lá no. Posso até dividir aqui novamente para mostrar para vocês. Acho que eu já passei. Aqui. Então, o 5G ele está nessa ponta, né? Enquanto uns estão falando em megabits por segundo, o 5G está em gigabits por segundo. Enquanto aqui estão na casa de 10 quilômetros, o 5G está na casa de 20, 30 quilômetros, porque ele vai usar a infraestrutura de telefonia celular. Então, é uma grande promessa de grande pacote de dados por distância e uma pequena latência. Então, ele vem para somar com com essas tecnologias de comunicação IoT que nós temos aqui. Bom, o Bruno também perguntou quais os maiores cuidados em questão de segurança quando se mexe com o mundo do IoT. Ele está perguntando sobre a segurança de tráfego de dados, é isso? Acredito que sim. Acho que ele vai demorar um pouquinho para nos responder, mas pode seguir nessa pegada. Dos protocolos de comunicação, grande parte deles já tem criptografia embarcada, tá? Alguns, é muito difícil você quebrar uma criptografia entre esses pacotes de comunicação sem fio, mas existe pessoas que já publicou artigo que conseguiu snifar dados desse tipo. Então, às vezes, existe jammers, né, que eles falam, que você tem um sistema de comunicação de grande potência que você consegue capturar, armazenar essas informações, e aí a ideia é você corromper esses dados e de alguma maneira, você desencriptar, vamos dizer assim, essas informações. É difícil, mas não é impossível, tá? Com o avanço da tecnologia, isso está ficando cada vez mais seguro. Só para confirmar, o Bruno falou que era exatamente isso era nesse ponto que ele estava querendo falar mesmo. O Iago Rocha perguntou, as redes mesh se aplicam em quais tipos de tecnologia wireless? Hoje tem duas grandes faixas de frequência para redes mesh, tanto na faixa de sub-gigahertz, que é abaixo de 1 GHz, né, 915 MB, que são os que dão maior distância, né, entre os rádios, maior cobertura, e você tem a parte de rede mesh, que é 2.4 GHz, que é a mesma frequência que a gente usa no Wi-Fi. Aí tem 3, 4 fabricantes aí que disponibilizam essa tecnologia. O legal da rede mesh é que, se, por exemplo, você vai numa área rural, num campo, onde você não tem área de internet nenhuma, nem Wi-Fi, nem 3G, nem telefonia. Com a rede mesh, você consegue fazer a sua própria rede de comunicação. Então, você tem os endpoints, que a gente fala, né, que são aqueles dispositivos de ponta, né, que estão no final da linha, conectando os dispositivos. Você tem os gateways, né, coletando as informações dos endpoints, e você tem um coordenador, que a gente fala que ele concentra todas as informações antes de subir a informação para a nuvem. Quando chega no coordenador, de alguma maneira, você vai ter que ter internet, porque senão você fica todo com o dado local. Alguns hoje já utilizam até rede de comunicação via satélite. Então, a gente teve uma startup aqui para ramo do agronegócio, onde na área rural ele não tinha rede de comunicação nenhuma, mas na fazenda, né, onde você tem todos os dados, você tem um sistema via satélite para pegar esses dados do coordenador e enviar as informações para a nuvem. Entendi. Espero que o Iago tenha a pergunta dele respondida. O Thales Lopes está perguntando há quanto tempo você trabalha com IoT e qual foi a sua experiência?
Com a IoT especificamente, estamos 2 a 3 anos. Tem muitas das coisas que hoje eu já pego como consolidada a tecnologia. Vamos pegar a Lore e Sigfox. Há 3 anos atrás, eles não tinham área de cobertura, né? Estava só nas grandes capitais. Hoje a gente já vê isso para algumas cidades aí fora da São Paulo, Rio de Janeiro, fora das capitais. Então, com isso já está avançando bastante. Muito das coisas de aprendizado eu trouxe do próprio RFID, né, da tecnologia de radiofrequência, mas o IoT, o grande lance é a aplicação, é você justamente montar, testar, prototipar para você ganhar o conhecimento. Seja ele usando um kit do ESP32, como um exemplo com um colega aí deu, né, que é bem simples, você compra um kit do ESP no Mercado Livre por R$40, baixa sua IDE do Arduino, conecta um sensor de temperatura, conecta com a sua rede Wi-Fi da sua casa, pronto, você já montou uma rede IoT. Você já começa a criar expertise com isso. Acredito que é na tentativa e falha, então, né? Assim. Porque quando você fica dentro do laboratório, né, você não vai para campo, você fica muito naquele teórico, né, muito naquelas informações, vai funcionar aqui dentro. Quando você vai para campo, tem muito das barreiras que às vezes você não consegue modelar. Por mais que você tenha muitos sistemas hoje, softwares de simulação que ajuda isso, mas ainda o campo, a aplicação, ainda traz muito mais benefícios do que você ficar internamente. Perfeito. Aqui o João Vitor perguntou: em uma grande cidade, além das interferências físicas, outros sinais podem atrapalhar a comunicação dos dispositivos IoT? Sem dúvida. Poluição é um deles, né? A gente vê Grande São Paulo, o dia que o ar está mais denso de poluição, isso pode contribuir como barreiras. Dias chuvosos, então você tem no mesmo dispositivo que funciona bem, num link de comunicação, o dia que está chovendo ou o dia que está muito nublado, muito frio, atrapalha também. Então, situações climáticas podem interferir bastante fora barreiras. O Breno Lagoa aqui está perguntando: existe alguma página onde podemos aprender alguns pacotes de IoT que sejam de alta qualidade? Aprender pacotes de IoT que sejam de qualidade. Bom, eu acho que ele quer dizer para aprender aplicações, né? Eu não sei se é bem isso que ele está querendo dizer. Mas o Embarcados é um site de embarcados, tem bastante coisas relacionadas a IoT sobre isso, né? Aqueles 2 links que eu coloquei lá, tanto tudo sobre a IoT, que são sites livres, né? São sites nacionais, como o próprio I3E, tem muitas coisas abertas, né? Acessos que você pode ter informação. E o melhor de todos eles, no meu ponto de vista, é o YouTube. Então, o YouTube, você entra com um dispositivo lá que você quer comprar para uma tecnologia, você começa a googlar, ver vídeos, você aprende muito hoje. As informações hoje estão muito disponíveis, né? Para quem é um pouco antes da internet como eu, era muito difícil o acesso à informação. Hoje está muito fácil para você ter aprendizado aí no desenvolvimento. Acho que a gente tem um tempo para essa última pergunta do Bruno. Ele perguntou: supondo aquele exemplo do botãozinho de gás em cozinha, você acha que é possível forjar um apertar desse botão usando outras ferramentas, tipo um repetidor de sinal? Tem uma história aí de alguns anos atrás que é bem famoso, para quem quiser procurar essa história, tá no Google aí. Só para ter um exemplo, que a NASA deixou uma Raspberry Pi dentro da NASA, né, dentro das suas instalações, e um desenvolvedor estava utilizando a Raspberry Pi para coletar algumas informações internas. E de alguma maneira, essa Raspberry Pi foi conectada com a rede Wi-Fi da NASA e um hacker conseguiu invadir essas informações pela Raspberry Pi. Então, sim, é possível.
tá? Uma das grandes tratativas de você não mandar todas essas informações para a nuvem é por causa disso. Então, computação em borda vem para ajudar. Então, você tem um bom firewall, por exemplo, para impedir invasões externas para coletar o seu dispositivo. Então, vamos dizer, eu tenho um dispositivo numa máquina de alguns, né, de 2, 3 milhões de dólares aí, por exemplo, e aí nenhuma empresa quer que essa máquina seja invadida, seja o dado dela, seja essa máquina controlada por um agente externo que não seja uma pessoa identificada. Então, é uma grande preocupação, é uma grande... quando a gente fala para o cliente, né, seja para qualquer um dos grandes clientes, que eu vou colocar as informações sensíveis dele, né, as informações de negócio dele na rede de internet, a primeira coisa que ele fala, não. Ele não quer nem saber qual tipo de informação, ele fala, não, você só vai publicar os dados que eu quero. Então, isso é um pouco da segurança da informação, que ainda é muito criteriosa para a IoT.